stay as flesh and bones, humbled alone, weak on my own. Lord, you left me bare and natural. You meet me where I am, still high on your throne. I look up to you in all I do. You're my example of perfection. To be pleasing in your sight is my soul goal in this life, but there's no pressure to be perfect. Oi, gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Se não tiver, creia que tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Começando mais um vídeo por aqui. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo, nós somos 317 inscritos, gente. Eu tô tão feliz, tem tanta gente chegando. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. E eu tô amando receber os comentários de vocês. Isso tá, assim, aquecendo meu coração, me dando gás para continuar. Muito obrigada mesmo. E hoje, começando mais uma rotina, eu trabalhei esses dias. Então, ontem eu entrei e eu não sei o que aconteceu com o meu pé. Eu já tava sentindo, já tinha reclamado. Falei, gente, que dor estranha. Eu trabalho normalmente de tênis, né? E então comecei sentindo, eu falei, gente, que dor estranha que eu tô sentindo no meu pé. Quando eu entrei, era o quê? Umas 8 e pouca, mais ou menos, da noite, que eu tirei o tênis. Eu não tava aguentando pisar no chão, gente. E aí fui, tomei meu banho, sentindo principalmente o pé esquerdo. Eu tava sentindo o pé direito também, mas tava sentindo principalmente o pé esquerdo. Depois que eu tomei meu banho, que eu sentei, eu fui passar a mão na sola do meu pé e tá com caroço perto do meu calcanhar, assim, naquela voltinha do pé. Eu não sei o que pode ter sido isso, gente. Do nada aconteceu. Mas hoje, graças a Deus, tô conseguindo andar melhor. Tô sentindo ainda um pouco, mas tô conseguindo andar melhor. E tô aqui, começando mais um vídeo com vocês. Vou mostrar pra vocês como que a minha casa tá, o estado dela agora. Vou começar aqui pela pia. Olha só o estado que tá. Ontem, como eu entrei, já tava tarde e eu tava com essa dor no pé. Aqui até que não tá tão bagunçado, não. A mesa também tá arrumadinha. Eu não consegui fazer nada. Eu entrei, tomei o banho e depois não consegui fazer nada. Só dei uma organizada aqui mesmo nas coisas e deixei pra poder tá lavando, tá arrumando tudo hoje. E é sobre isso, gente. É rotina mesmo de verdade, rotina real. Eu tenho tentado deixar a minha casa organizada na hora de dormir, só que não é todo dia que eu consigo. Ontem, por exemplo, não consegui, mas tá tudo bem, não fico mais me martirizando, me cobrando em relação a isso não. Então vamos dar uma ajeitada aqui nessa cozinha, depois vou lá dar uma... Acho que eu vou começar pelo quarto, depois eu venho pra cá, porque eu já venho pra cá e já fico pro almoço. Troquei o espelho de lugar, por enquanto vou deixar ele ali, vou ver ainda o que eu faço com ele. Não tá tão bagunçado, vou só mesmo forrar essa cama. Ainda tá com essa roupa de cama que eu vou trocar na segunda-feira. Normalmente eu troco uma vez por semana, geralmente na segunda-feira. Então vou dar uma organizada, abrir essa janela para entrar uma luz, um solzinho. See you crying on your pillow. Never wanted you to feel like I'm not there, but I know that in this life you will have trouble. I just wanna let you know that I'm still writing you love letters. You see how I take care of the sparrow. See how I'm still painting the rainbow, so don't let go of me. Drawing close, all out desperately when you need me the most. I am God, I'm your own. Don't let go. Keep holding on.
Terminei de dar uma limpezinha, não passei pano porque o meu quarto tá limpo, deu uma geral esses dias, então só passei o aspirador. Aquele aspirador ele já tira bastante o pó. Aí, agora, como eu ainda tô com um tempinho, eu vou dar só uma geralzinha, que é uma manutenção, né, de geral. Aqui na sala, vou juntar essas coisas aqui, eu afastei a cama pra poder botar, porque a minha casa é antiga, então ela só tem tomada aqui na sala, nessa parede e onde tá a TV. Não tem mais tomada em lugar nenhum. É uma casa que já tem quase 50 anos, né? Então, antigamente não tinha muito eletrônico, nada disso. Aí, por isso que não tem muita tomada. A cama ainda continua aqui, aí coloquei desse jeito. Depois eu vou encostar na parede, que aí ficou mais tapadinha. Então, vou só dar uma aspiradinha. Deixa eu acender a luz aqui pra eu mostrar o meu aspirador pra vocês. Olha só, ele tá quebrado. Quebrou e tinha um cabo aqui, que vinha até aqui assim, mais ou menos. Ele quebrou esse cabo, ele é bem antigo, mas ele é tão bom. Eu passo ele, vou passar o pano, depois o pano sai limpinho. Ele aspira bem, ele suga bastante mesmo o pozinho. Ele quebrou, mas eu tenho usado ele assim. Meu marido até pegou ali o coisa para poder tentar consertar. Aqui já tava remendado, ó. Aqui também tá remendado. Mas a gente vai usando. Enquanto ele não parar, a gente vai usando elezinho. E outro detalhe que no último vídeo eu coloquei a manta, né, de uma forma, aí coloquei ela desse jeito agora. Eu gostei dela assim também. Aí por enquanto eu tô deixando ela. De repente depois vou colocar uma almofadinha aqui no meio, que eu tô sentindo falta de uma almofadinha aqui. E eu tava pensando hoje cedo, aquela poltrona ali, ela tá bem velhinha mesmo, tadinha, ela é muito antiga. E eu tenho duas poltronas no salão que elas são novas. E como eu quase, assim, eu tenho atendido, mas agora com horários mais reduzidos, eu acho que eu vou colocar aquelas poltronas aqui. E a hora que eu for atender, porque eu atendo só com o horário marcado, tudo certinho, eu coloco lá para cliente sentar. Normalmente, às vezes é a gente que usa, não é nem a cliente. Porque eu marco a cliente certinha para aquele horário. Não fica a cliente esperando. Então, ela meio que não tem muita utilidade. Tem mais pra gente sentar na hora que a gente tem um intervalinho ali ou outro. Mas eu também não tenho como tirar quando tem atendimento, senão vai ficar feio, vai ficar um canto vazio. Mas tô pensando em fazer isso, em deixá-la aqui. A hora que eu for atender, eu coloco lá, caso a cliente precise sentar. Mas vou ver ainda, tô pensando daqui a pouco, depois que eu fizer o almoço, de repente eu trago ela pra cá, pra poder ver se vai dar certo. Take care of the sparrow. Terminei de dar uma limpezinha aqui. Agora eu vou pra cozinha. Não vou limpar o quarto dos meninos agora, porque meu filho tá descansando, que ele vai trabalhar hoje à noite. Então vou deixar o quarto deles pra depois. Já vou dar uma geral aqui pra eu já começar o almoço. Coloquei o celular aqui para eu ir conversando com vocês enquanto vou lavando a louça. O que acontece? Essa pia tava desse jeito, acho que eu não comentei com vocês. Terça-feira foi a festinha da célula do meu filho. E ontem foi a festinha dos amigos. Eles fizeram tipo uma festa na roça dos amigos, lá da igreja. Aí ele que fez o caldo verde ontem, porque eu não pude ajudar. Como eu tava trabalhando, eu não pude ajudar. Só fui dando uma orientação a outra, porque ele nunca tinha feito sozinho, né? Mas ele terminou já quase na hora de ir. Terminou de fazer, levou em 2 panelas, né? Porque estava quente, teve que botar 2 panelas de pressão que tem tampa para poder levar. E ficou as panelas aqui que ele tinha tirado, né? Que é essa panela grande. Ontem também eu tinha feito um bolo e eu precisei dar uma saidinha para ir ao dentista. Minha irmã que desinformou, ela estava com um cliente no salão. Aí acabei que eu tive que deixar ela sozinha. Ela que desinformou, correndo, deixou aqui. Então, nem tinha tanta louça não, mas como tinha essa panela e essa forma grande, tava dando um volume, né? Mas é isso. Agora eu tô aqui terminando de lavar. E outra coisa que eu queria também falar com vocês. Tem muita gente nova chegando, né? Como eu falei no início do vídeo.
E eu sou muito grata a cada um de vocês. E aqui, a minha casa não é uma casa chique, é uma casa simples, né? E eu já falei em outro vídeo, né, que eu sempre fui muito reservada em mostrar a minha rotina, minha vida, minha casa, minhas coisas. Eu sempre fui muito preocupada em quem entra na minha casa, né? Sempre tive essa preocupação. E começou assim pela minha mãe, que é uma das minhas maiores incentivadoras, né, de estar criando canal, de estar fazendo tudo mais. Na verdade, a gente criou um canal, eu e meus irmãos. Meu pai tem uma chácara, e lá eu já mostrei aqui também pra vocês, né, já mostrei lá. E assim, ele já, né, tá com 74 anos, já não aguenta mais fazer, que é muito cansativo, né? Cuidar de sítio, chácara, só quem tem que sabe o trabalho. É muito bonito, é gostoso, mas dá muito trabalho. E algumas partes ela estava abandonada, com muita coisa que pode ser feito lá legal, bacana, pra gente poder estar usando, as crianças também, que eles amam ir pra lá. Então a gente montou um projeto, Missão Chácara. Início foi Missão Chácara. Depois a gente colocou Entre Irmãos. E a gente gravava, né? Lá o que a gente estava fazendo, as transformações que a gente estava fazendo. Só que começou dificultando porque, como a gente trabalha, né, eu e minha irmã, a gente trabalha aqui no salão, e meu irmão tem o trabalho dele, que é de segunda a sexta, a gente estava indo para lá só os sábados. Então, porque a gente conseguiu abrir mão de atender os sábados no salão. Então acabou que foi ficando muito cansativo, todo sábado tá indo para lá. Aí, na verdade, eu e minha irmã, a gente não desistiu, sabe? Meu irmão que deu uma desanimada, porque realmente é o único dia que ele tem para poder sair, para poder fazer as coisas dele. Até então ele estava solteiro, agora arrumou uma namorada e vai casar em nome de Jesus. Mas ele tem que curtir mesmo, que aproveitar. Mas eu e minha irmã, a gente tá com o projeto de voltar. E isso eu comecei gostando, sabe? Aí como a gente parou de ir pra lá, eu comecei gravando uns vídeos curtinhos pro TikTok, pro Instagram. Aí comecei postando aqui nos shorts também. E depois comecei gravando os vídeos longos e comecei gostando. Foi me incentivando, tá melhorando cada dia mais, tá fazendo cada dia mais. Então, e minha mãe é uma das maiores incentivadoras, e a minha irmã também. Elas que me dão muita força para continuar, né? Eu não divulgo para ninguém conhecido. Hoje eu acho que as pessoas conhecidas que me acompanham aqui no canal é a minha mãe, a minha irmã, tem uma tia minha, irmã da minha mãe também, que sempre assiste os vídeos, às vezes meu irmão, mas não é coisa muito de homem, né? É mais para incentivar mesmo, acaba assistindo. Mas eu não divulguei, tô deixando o próprio YouTube entregar para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então tô muito feliz de estar vendo a evolução, de um passo de cada vez, devagarzinho, vendo as coisas acontecer, e a gente vê o tempo todo que isso é a mão de Deus, né? Que é bênção, graça mesmo, que eu nem mereço, de Deus mesmo na minha vida. E vocês fazem parte de tudo isso. Eu sou muito grata a cada um de vocês também. E quem está me acompanhando desde o início já deve ter percebido alguma evolução já assim na minha casa. Como eu falei, minha casa é uma casa bem simples, não é uma casa de luxo, capa de revista e nada mais. Eu tinha uma certa assim vergonha, né, de mostrar, igual no início. Minha casa não tinha sofá no início, né? Mas eu falei assim, não, é o que eu tenho, e eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje, né? Então, eu falei assim, não, eu vou mostrar realmente a minha realidade, o que eu vivo, e eu acredito que tem pessoas aqui que se identificam com isso. Tem as pessoas que têm uma casa toda no jeitinho, toda organizada, toda linda, do jeito que sonhou. Eu tenho um sonho também de realizar isso, acredito que todo mundo tem. Eu, por um tempo, confesso para vocês que eu meio que abandonei a minha casa,
por conta do trabalho, né, de trabalhar muito, a carga horária muito puxada, já teve dias eu trabalhar 12 horas, 10 horas, apesar de ser do lado aqui da minha casa, né, praticamente dentro da minha casa, mas eu não tenho tempo de vir aqui, de deixar a cliente lá e vir aqui cuidar, né, da minha casa. Às vezes eu tentava fazer alguma coisa ali de manhã, antes do atendimento, mas era pouca coisa, não dava para fazer muita coisa, porque é muito corrido. Mas agora eu parei e falei assim, gente, eu preciso olhar para minha casa. Aí acabou que eu olhava muito pro salão, meu salão é todo direitinho, todo organizadinho. Então meio que eu parei de olhar, né, para minha casa, de querer arrumar, eu falei assim, não, tá errado. Isso tá muito errado, né? Deus me deu, Ele me confiou a minha casa, o meu lar, minha família, e eu preciso cuidar. Independente de eu poder fazer, de ter dinheiro para fazer, independente, eu tenho que fazer com o que eu tenho, com amor, com zelo, com cuidado. E as coisas aos poucos vão acontecendo. Então eu tô vivendo assim esse processo, cada processo, então cada conquista para mim é uma vitória muito grande. Pode parecer, talvez, para outras pessoas uma coisa boba, sabe? Nossa, mas ela comprou um lençol tão simples. Nossa, mas ela botou, o armário dela hoje é menor do que era. Mas para mim, gente, é uma vitória poder ver cada coisinha assim ficando do jeitinho que eu tenho planejado. E isso é tão bom, sabe? E eu fico feliz de ter pessoas aqui que estão se identificando comigo, com a minha realidade, com a minha rotina. E assim, eu comecei aqui do zero, sabe? Do zero que eu digo assim, sozinha, editando, aprendendo a editar, como que faz, o que eu vou mostrar. Então, assim, no início eu tinha uma preocupação, eu ficava assim, gente, o que eu vou mostrar? Tem que fazer coisa diferente, porque senão as pessoas vão enjoar e tal. Só que aí depois eu falei assim, não, se o meu intuito é mostrar a minha rotina, eu tenho que mostrar a minha rotina como ela realmente é. Entende? Então, assim, eu tô começando do zero, tô aprendendo muita coisa. É fácil? Não é, gente. Às vezes a gente olha assim e fala, é só ligar a câmera do celular e gravar a rotina e a pessoa vai lá e ganha dinheiro e tal. Não é fácil. Para vocês terem ideia, tem 2 meses que eu comecei postando vídeo longo, 2 meses e pouquinho. E quase 3 que eu comecei, que eu postei meu primeiro shorts. Agora que o YouTube tá começando a entregar mais os meus vídeos, que eu tô começando a ter um pouco mais de visualização. Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos. É mais fácil, na verdade, eu fui descobrindo isso agora ao longo do tempo, que é mais fácil ter visualização do que ter inscrito, porque às vezes as pessoas esquecem de se inscrever, sabe? Por isso que às vezes no início do vídeo eu peço. Hoje eu acho que eu nem pedi, acho que eu esqueci. Mas, enfim, não é fácil, porque você tem que ajustar a sua rotina, igual aqui, né? Botei aqui, tô falando com vocês, então acaba que eu lavo a louça mais devagar um pouco. Então você tem que organizar o seu tempo para o seu almoço ficar pronto na hora. A edição não é algo muito simples, você tem que se preocupar com a música por conta de direitos autorais. Então são muitos detalhes que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar. Tem que ter uma boa iluminação para o vídeo não ficar tão escuro. Tem que ter um bom ângulo para poder vocês conseguirem ver direitinho o que eu tô fazendo, para poder acompanhar. Então, assim, é muita coisa e às vezes a gente acha, né, que é fácil, mas não é fácil, não. E eu não tô assim, não tem ninguém que sabe. Eu pesquiso algumas coisas assim aqui, tem bastante dica, né, que algumas pessoas dão aqui no YouTube mesmo, de como que faz. Mas na prática é diferente, né? Na hora da gente executar mesmo é diferente. Mas graças a Deus tá indo, tá dando certo, pra glória do Senhor. E uma outra questão que eu tenho quebrado muito, eu sou muito falante, sempre fui. Eu sempre falei muito, sabe? Mas eu sempre tive um bloqueio muito grande de gravar vídeo. De falar, sabe, com a câmera, de falar em microfone. Isso, nosso pai. Eu travo completamente, então eu tenho conseguido vencer. Isso também é uma grande vitória. E tô até falando demais, na verdade. Deixa eu terminar isso daqui, que estou no começo do almoço hoje.
Já comecei fazendo meu almoço. Eu nem mostrei pra vocês porque já mostrei outras vezes. Hoje eu tô fazendo, adivinha o quê? Meu acém cozido. Isso mesmo. Tem outros vídeos aí no canal que eu até mostrei como que eu faço, só que eu acho que eu não mostrei colocando pimentão. Então vou só dar uma recapitulada aqui. Eu refoguei a carne com um pouquinho de óleo. Hoje eu não coloquei cebola, porque na hora que eu olhei não tinha cebola e não dava tempo de comprar, então tô fazendo sem, mas eu gosto de colocar uma cebolinha, fritar ela um pouquinho, depois jogo a carne. Dou uma refogada, aí coloquei 2 tomates picadinhos, assim, quadradinho, um pimentão em tirinha, meio sachê de molho de tomate, coloquei uma colherzinha de colorau, sal a gosto e coloquei alho também. Alho eu devo ter colocado uns 5 dentes de alho. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de água só para cobrir a carne e colocar ela na pressão. Coloquei a água aqui, ó, esse tanto aqui de água, e depois que a panela começar a chiar, eu marco 40 minutos. Terminei de ajeitar aqui minha pia, a carne tá lá já cozinhando, já lavei o arroz. Vou fazer um arrozinho com cenoura hoje, já deixei o alhinho aqui já na posição. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Um arrozinho de cenoura, uma carninha cozida. Eu não lembrei de cozinhar feijão, esqueci do feijão. Eu acho que todo mundo sabe fazer, né, arroz, que não tem segredo, o arroz de cenoura, mas eu refogo ele junto com o arroz antes de colocar a água. Dou uma refogadinha antes. I don't like to see you crying on your pillow. Never wanted you to feel like I'm not there, but I know that in this life you will have trouble. I just wanna let you know that I'm still writing you love letters. You see how I take care of the sparrow. Resolvi fritar uma bananinha. Eu amo banana frita na comida. Gente, vocês devem ter percebido uma gambiarra aqui na minha panela, né? Pois é, minhas panelas são... Acho que é uma foto ali. Minhas panelas são todas assim, funcionando só com isso. Acho que eu preciso trocar a borracha, né? Carne terminou, já fritei, terminou praticamente tudo junto. Vamos ver agora como que tá. Já tá cozidinha, tá desmanchando, porque eu quero desfiar ela. Eu vou colocar ela para uma panela. Vou deixar o caldo aqui. Depois que eu desfiar ela, aí eu vou jogar o caldo dentro da panela. Coloquei vocês pra cá, porque aí dá pra eu poder mostrar como que eu vou fazer. Vou tentar tirar só a carne, deixando o caldo aqui na panela. Deu uma leve pegadinha no fundo, não sei por quê, porque ela ficou com bastante água. Não sei por que que deu essa pegadinha.
Agora eu vou desfiar ela, eu pego 2 garfos assim e vou desfiando. Ela tá soltinha, ó. Tá molinha, tá fácil pra poder desfiar. Já desfiei, eu vou dando esses cortes no vídeo, porque senão fica muito longo fazendo muita coisa repetida. Aí eu dou um cortezinho, mas eu tava desfiando assim, aí depois eu vi que se você for fazendo isso daqui, ó, também desfia, é até mais rápido. Ó, a carne tá desfiadinha, aí agora eu vou finalizar ela, vou colocar o molho, que eu deixei aqui reservado. Prontinho, já misturei aqui todo o molho. Agora eu vou colocar uma salsinha e cebolinha. Misturei um pouquinho e agora por cima da carne eu vou colocar mais um pouquinho, o restinho, né, que sobrou da salsinha e da cebolinha, só para dar mais uma corzinha. E tá pronto. Nosso almoço de hoje está prontinho. Terminei de almoçar, acabei deitando um pouquinho, gente, apaguei. Encostei um pouquinho ali depois do almoço, mas eu apaguei, não sei nem quanto tempo que eu dormi. Mas agora eu já tô aqui na sala pra eu poder fazer a mudança que eu falei com vocês da poltrona. Aí, olha só como que já tá a minha sala. Olha só, o Neto já passou por aqui. Tadinho, ele tava aqui assistindo TV. Aí eu pedi só pra ele me dar licença um pouquinho pra eu não gravar ele aqui, porque ele também não gosta muito. Os meninos, né, não gostam muito ainda de aparecer, não estão acostumados, são meninos, acho que menina tem mais facilidade com isso. Mas é isso, gente, sofá é pra sentar, então a gente vai arrumar, vai deixar direitinho, mas na hora que a gente sentar ele vai bagunçar e tá tudo certo. Vou dar uma arrumadinha aqui, só pra poder ficar do jeitinho que eu tinha deixado, pra eu colocar as poltronas ali. Crying on your pillow. Never wanted you to feel like I'm not there. But I know that in this life you will have trouble. I just wanna let you know that I'm still writing you love letters. You see how I take care of the sparrow. See how I'm still painting the rainbow, so don't let go of me. Drawing close, all out desperately when you need. Prontinha aqui a sala, gente, já deu outra cara. Coloquei esse puffzinho. Eu até testei ele lá no meio das poltronas, das cadeiras, mas eu não gostei. Achei que ele ficou melhor aqui. Coloquei a almofadinha aqui no meio. Eu achei que tava faltando. Depois eu vou até ver se eu encontro um outro tipo de almofada, mas por enquanto eu deixei essa, achei que ficou legal. E aqui as poltronas, achei que deu uma vida pra sala. Quem me acompanha aí desde o início, fala aqui nos comentários se lembra como que era a minha sala, gente, nem sofá tinha. Isso aqui é uma grande vitória. E louvado seja Deus por tudo isso, né? E assim, tô concluindo mais um vídeo por aqui também. Vou até encostar a porta aqui agora, porque tá com muito barulho aqui na rua. Eu quero trazer uma palavra de Deus pra você, pro seu coração, que falou... Oi, meu Deus, bateu a porta.
que falou comigo primeiro e agora eu quero compartilhar com vocês. Arrumei até um cantinho novo agora pro meu devocional, olha como que ficou bonito. Mas vamos lá, a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, o título do meu estudo foi Entre Tristezas e Alegrias. E o texto que foi lido da Bíblia foi Salmos 126, foi ele todo, mas eu vou ler apenas o versículo 5, que é o que está destacado aqui no estudo. Mas você pode depois ler o capítulo todo, 126, tá bom? E fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E eu vou ler aqui um trechozinho do estudo que eu achei assim, que falou muito ao meu coração. E eu acredito que assim como eu tenho visto aqui que eu não sou a única, que tem muita gente que tem se identificado comigo, com a minha história. Então eu acredito que essa palavra vai também falar ao seu coração. Para uma boca cheia de riso, há uma caminhada em lágrimas, algo normal na vida de qualquer ser humano. Nossa vida alterna momentos de alegria e de lágrimas, festa e choro. A única coisa que não podemos esquecer é que tanto em bons dias como em dias ruins, o nosso Deus está conosco, nos conduzindo e nos levando em frente. É com Ele que enfrentamos as dificuldades e diante dele celebramos nossa felicidade. Tudo vem dele, sempre. Nada nos falta nessa rica experiência de vida. Há quem queira uma vida só de alegria, mas essa não existe. É um mundo de fantasias. Há quem só veja a negatividade da vida e feche os olhos para a beleza do que acontece ao redor. O povo de Salmo era conduzido por Deus e nas tristezas e alegrias reconhecia a presença dele. É com Deus que enfrentamos as dificuldades e diante dele celebramos nossa felicidade. Então, não é porque nós temos Deus na nossa vida, que nós entregamos nossa vida para ele, que não vamos ter dias ruins, vamos ter também. E isso, nós temos a certeza que ele está conosco e nisso, na tristeza, ele nos fortalece. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, a nossa busca com ele, porque normalmente quando tá tudo bem, a gente dá uma relaxada na nossa busca, na nossa intimidade, a nossa fé, acaba que a gente vê tudo dando muito certo e até a nossa fé acaba enfraquecendo. Mas nos momentos de tristezas, de dores, é onde a nossa fé é fortalecida, é moldada, onde nós somos moldados. Então, assim, a promessa dele é que os momentos ruins seja só um momento, uma fase que passa. Não é pra gente permanecer nela. Se a gente está permanecendo nela, a gente precisa rever, porque algo tem de errado. A gente, pode estar de repente, a gente acha que a gente está muito próximo, que a gente está buscando, mas às vezes tem alguma coisa que a gente ainda não abriu mão, na verdade. Então a gente precisa rever o que a gente tem feito, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para poder a gente estar consertando. Mas a promessa dele é que em todo tempo ele estará conosco, tanto na tristeza quanto na alegria. Mesmo que todos à nossa volta nos abandonem, ele jamais nos abandonará, ele jamais soltará as nossas mãos. Tá? Então essa é a palavra de hoje, que tanto na tristeza quanto na alegria você possa permanecer firme, crendo que o Senhor é contigo e que esse momento, que se for um momento ruim que você esteja passando agora, um momento de dor, você creia que ele vai passar. E para tudo Deus tem um propósito. Ele não permite nada em vão. Então, essa foi a palavra de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem ficou até aqui. Que Deus possa estar te abençoando 100 vezes mais e te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.